Fala, galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio, essa edição 292, sua edição semanal de Greminho, Corneta e Afins. Eu sou o Rodrigo Azevedo, seu humilde anfitrião, mais uma semaninha aqui no Mesa com o nosso sócio Fanny Weber. Fala daí, Fanny. E aí, Rodrigão, e aí, galera que tá ouvindo, estamos aí para mais uma semaninha de Grêmio. Hoje, essa semana que tem muitas partidas, 2 pelo Campeonato Brasileiro. Se pensar bem, é só uma, porque domingo já é a próxima semana. Enfim, estou me alongando, um abraço. Beleza, e hoje também com um convidado especial que já participou do Carreteiro Pod, que já participou também do Mesa de Bar Canarinho. Se você não sabe o que é o Mesa de Bar Canarinho ou o que é o Carreteiro Pod, acessa lá engradado.org. Bruno Dornelles, fala daí, Bruno. E aí, Rodrigão, e aí, Fanny, e aí, gurizada. Estamos aí mais uma vez, prazer. Sempre que quiser aí, pode convidar que estamos aí. Maravilha, maravilha. Semana então de Campeonato Brasileiro. Grêmio jogou no último final de semana, Grêmio joga no meio da semana e Grêmio joga no próximo final de semana. De agora até o fim do ano é só Campeonato Brasileiro que a gente tem pela frente. Mas antes de falar de Campeonato Brasileiro, vamos ouvir os comerciais porque a gente tem que pagar as contas. E você que está aí do outro lado, ouça com muita atenção, principalmente aquela parte que fala dos padrinhos, de como colaborar com o Mesa de Bar do Grêmio e conseguir manter essa bagaça no ar. Dá o play aí, Fanny. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Maravilha, então vamos agora, como diria o Dr. Chapatinha, agora sim vou ao futebol. Campeonato Brasileiro, Grêmio 2, Vasco 1, no último sábado na Arena do Grêmio, Grêmio de virada, fez o tema de casa, né? Venceu o Vasco, deu uma empurradinha o Vasco ir lá para o Z4, manteve o Grêmio firme e forte no G6, rumo ao G4, e se tudo der certo virá ainda essa semana. E o Grêmio ganhou de virada do Vasco dentro da arena, no apagar das luzes. Dá pra dizer que foi aquela prova assim que o cara passa por média com as taças na mão. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos minha vida escolar inteira. Ah, muito bem. Esse é o menino Fanny que agora está estudando faculdades. Eu faço faculdade de faculdadização. Olha só. Então, já que tu tá tão serelepe hoje, Fanny, aproveita e já fala daí o que tu viu desse jogo, o que tem pra falar pra gente desse Grêmio 2-1 no Vasco, aqui na Arena, jogo com clima de ressaca, jogo com clima de voltando à vida após a Libertadores, mais ou menos nesse sentido, né? É, um jogo com clima de ressaca igual os olhos da Capitu, né, Rodrigão? Só para corrigir uma informação que tu deu, o Grêmio ele tá no G4, né? O Grêmio tá no G4, o Grêmio tava... Tá, mas vamos lá. Escuta, vem com o pai. É isso aí. O Grêmio está no G4 porque o São Paulo perdeu. Tá isso. Certo. Empatou. Vem pro pai. Aqui, ó, primeira posição 67 pontos, segunda posição 62, terceira posição que é o Flamengo com 60, daí Grêmio com 58, São Paulo com 58 e Atlético Mineiro em sexto com 47, né? Eu até me explico, é que no programa da semana passada a gente estava fazendo as contas de que o Grêmio passaria o São Paulo no confronto direto. Isso. E eu
eu tava considerando que o Grêmio empatava em pontos e ficava atrás pelo critério, mas o Grêmio passa o São Paulo no critério. Os dois estão com 58, mas o Grêmio tá na frente pelo critério, tá certo. Cara, mas enfim, foi um jogo assim que eu mais ou menos imaginava que ia ser desse jeito. Cara, muito contando pela lei do ex ainda, assim, eu não pensei que o Grêmio ia sair perdendo, nem nada assim, mas eu achei que o Grêmio ia tomar um gol esse jogo, né? Não foi pelo Maxi Lopes, mas ele fez toda a jogada praticamente, né? Então, e o Grêmio achou um gol final com o Mateuzinho, né? Mas o Matheus Henrique, eu não gosto de ser chamado de Mateuzinho, né? Mas eu acho que o que começou também, o que culminou assim, para o Grêmio ter um começo do jogo tão ruim, é essa escalação do Renato, entendeu? O Renato mexeu bem no jogo porque escalou mal, né? Aquela máxima, né? Cícero, sabe, não tem mais espaço no time, não começar com o Matheus Henrique e com o Jean-Pierre não faz sentido, entendeu? É um momento do Campeonato Brasileiro que o Grêmio, além de tudo, tem que começar a pensar já em 2019, em questão de amadurecer umas peças, deixar o pessoal com a moral lá em cima, e ainda mais que a gente tá sem o Luan, que é o nosso líder de assistência, né? Então, tipo, acho que o Grêmio, ele teve, nesse caso, mais sorte do que juízo, Rodrigo. Com certeza. Eu acho que com esse excesso de volantes aí, né, o cara que sobra, sem dúvida, é o Cícero, né? O Cícero eu vejo ele como aquele cara que pode se encaixar em várias posições, mas que não é especialista em nenhuma delas. Não sei se vocês concordam com isso, mas é mais ou menos essa visão que eu tenho dele, assim. Eu concordo contigo, Rodrigo, concordo, mas acho que eu acho o Cícero muito importante. Eu acho, na minha opinião, também é ele que tem que sair ali do meio ali, ele que vai acabar cedendo ali. Mas o Cícero tem uma bola que eu acho que o Renato faz muita questão de ter o Cícero nessa bola, que é na bola aérea de ataque, né? Ele vai muito bem na bola de ataque. Sim. Assim, eu até já comentei num outro programa, acho que 2 programas atrás, 290 talvez, que eu acho que dessas posições todas que o Cícero já jogou no Grêmio, veja bem, ele já jogou no ataque, ele já jogou de volante, de primeiro, de segundo, e já jogou naquelas posições de meia ali, que eu, se não me engano, foi na do Ramiro. E de todas essas, a que eu acho que ele se saiu melhor foi na posição que é do Luan, que é aquele que seria do camisa 10, né? Sim. Eu acho que de todas essas que ele jogou, essa daí foi a que ele saiu melhor. Mas, né, qualquer uma delas tem jogadores que eu acho que seriam melhor do que ele no plantel. Agora, essa questão da bola aérea, isso aí o Renato fala desde a época que botava ele de centroavante, né? Pois é, né? E pior de tudo é que, sinceramente, eu acho ele bom nessa bola aérea. Ele tem um tempo de bola que é diferente, assim, se tu notar, ele ganha quase todos os cabeceios mesmo. Sem dúvida. Mas aproveita e fala pra gente aí, Bruno, o que tu viu desse jogo, o que tu achou desse Grêmio Vasco, hein? Cara, o que eu achei do jogo? Achei que o Grêmio jogou bem o jogo, começou assim, os primeiros 10, 15 minutos ali não muito bem, o Vasco jogando melhor. Acho que foi um pouco de falta de atenção a questão do gol do Vasco ali, uma jogada também muito feliz do Maxi Lopes, né, que foi muito bem na virada, no passe. E depois o Grêmio estava bem no jogo, o Léo Moura muito bem também, conseguiu achar um cruzamento perfeito pro Jael, né. Eu acho que o Grêmio foi, de verdade, foi muito bem e mereceu sair com a vitória. Porque o goleiro do Vasco estava matando o tempo do jogo todo. Então aí o gol acabou ele sendo a vítima mesmo do crime que deu. Aquela questão assim, que o pessoal sempre comenta, se alguém merecia ganhar o jogo, esse alguém era o fulano e tal. Esse jogo aí claramente foi o Grêmio só pelo volume de jogo, né? O Grêmio jogou muito mais, o Grêmio teve muito mais chance, cara. O Grêmio, depois que acertou o futebol ali, né, tomou o gol, o Grêmio começou a dominar, e o Vasco também começou a fazer um antijogo, né? De verdade, eu não lembro de uma outra chance de gol do Vasco, tirando do gol. O segundo tempo, de uma forma geral, se tu pegar os lances do jogo, né, os melhores momentos, o segundo tempo tu não vê jogadas do Vasco.
Se resumiu ao primeiro tempo. Beleza, com essa vitória, então, juntando com o empate do São Paulo, o Grêmio passou o São Paulo, então, como a gente já tinha comentado antes, e uma curiosidade, de todos os times do G6, o único que venceu na rodada foi o Grêmio. E o Flamengo perdeu e os outros empataram. Outra curiosidade é que o Everton fez o jogo de 200, né, pelo Grêmio. Muito, muito bem lembrado. E esse foi o responsável pelo desempenho, na minha opinião, meio abaixo da média que ele fez, né? Porque sempre que o Grêmio resolve dar camisetinha especial, plaquinha, o caralho é 4 pro cara antes do jogo, né? Daí fode, né? Tem que ser depois, então, tu diz? Tem que ser depois, cara. Tem que ser depois, exatamente, no tem vestiário. Tem que ser da comemoração. Tem que ser o prêmio por ele ter jogado, não que ele vai. É porque eu também acho foda que o Everton vai fazer o jogo de número 200. Sei lá, quando vê o cara tá aquecendo e sabe? Puxa, trota errado. Entendo. Daí eu fico meio. Mas eu acho que o Grêmio pressionou muito o Vasco ali. E, bom, o chute do Matheus Henrique. Um amigo meu que eu não achei esse, não me pareceu um jogo, eu tava trabalhando, né, então eu não vi o jogo no estádio, mas não me pareceu que foi um chute tão forte. Depois pergunto pro Bruno a opinião dele do estádio, mas um amigo meu que estava atrás do gol disse que o chute foi forte, mas o Martin Silva, que é o goleiro, né, sofre aquele frango porque ele rateia o tempo da bola, né. Cara, o que eu vou te dizer do campo ali que eu vi, eu não achei o chute tão forte, assim, então foi um chute a gol, despretensioso talvez até, que na minha opinião o Martin Silva ele já foi pra bola pra fazer tempo, porque ele tava amarrando o jogo ali, assim, ó, absurdo, até um tiro de meta antes, ele tinha ganho o amarelo ali, não sei se vocês lembram, por retardar o jogo. E aí, na minha opinião, ele já foi pra defesa pra fazer cera mesmo, e aí acabou se perdendo. Pra mim, o que pareceu foi isso. Já tava prevendo a cabeça lá na frente. Assim. Exatamente. Aquele meio segundinho que o cara desliga e aí faz a cagada. Sim. O chute do Matheus foi aquele chute, assim, tem que arriscar em gol, né, cara? Exato. E não foi uma paulada, mas ela foi a uma certa altura, né? Então, assim, também não foi um chute fraco, a bola não tava caindo, né? Sim, e tinha bastante gente na frente também que pode ter atrapalhado. Isso aí certamente sempre influencia, né? Outro jogador que foi meio abaixo da média nesse jogo foi o Michel, né? Eu lembro do Michel porque o Michel também é um jogador que sempre tenta um chute, pelo menos, de fora da área, assim. Ele é um jogador que procura muito gol, né? E que chega bem na frente, né? Ele sempre tenta dar uma surpreender o goleiro, alguma coisa assim. E chamou a atenção que ele errou muito passe no jogo, né? Ele não é um cara de errar passe, assim, ele é estilo Maicon, ele pega a bola e passa pro lado, assim, ele não erra muito passe no jogo. Exatamente, ele perdeu muita bola boba, assim, nesse jogo, assim. Ele errou muito passe, ele mesmo dava pra ver que ele tava irritado com ele, de tanto passe que ele errava. Teve uma hora que ele errou na minha frente, assim, que deu pra ver nítido que ele botou a mão na cabeça, assim, puto da cara. Não acreditando consigo mesmo, assim, né? O dia do não, né? O dia do não é foda. Mas eu insisto que esse é o cara pra jogar do lado do Maicon no atual plantel. Eu acho que Eu acho que foi um jogo, um mau dia só. Eu acho que ele ainda é o cara dentro do nosso plantel aí. Quem tem hoje pra jogar do lado do Maicon pra terminar o ano, pelo menos eu vejo que é ele. Não, eu acho ele um baita jogador, inclusive pro ano que vem até. Eu acho ele assim, ele acredito até que se o Renato renovar, ele deve estar na cabeça do Renato, ele faz parte do grupo. Sem dúvida. Ele tem que estar. O Michael mesmo também estava errando uns passes assim em jogos recentes que ele estava participando, mas não é nada assim que o cara vai pensar que vai comprometer para 2019. Assim, eu acho que tipo assim, o Michael é uma cabeça pensante muito importante no time. Acho que o Michel tem esse futuro também no Grêmio. Então, são jogadores importantes. Não sei se vocês lembram, no início do ano, acho que foi ainda no Gauchão, o Michel fez uma partida de zagueiro. Não sei se vocês lembram. Não lembro. Sim, foi quando o zagueiro novo esse, o Paulo Miranda, que chegou esse ano. Quando o Paulo Miranda chegou, o time, se não me engano, foi quando teve
quando o Grêmio estava ainda com o time de transição ou quando estava começando com o time atual. Eu acho que foi isso aí, né? E aí tinha alguma coisa que estava com falta de zagueiros e tudo mais. Uhum. E aí o Michel entrou na zaga. Eu lembro da situação. Não lembro do jogo, mas eu lembro dessa situação. Ele foi muito bem no jogo, tá? Eu tava no jogo, ele foi muito bem. E ali eu fiquei pensando comigo, será que não é essa a posição dele, meu? Porque ele tem um senso de marcação muito bom, uma antecipação muito boa. Naquele jogo ele foi muito bem e ele passa muito bem pra sair com a bola, velho. Uma qualidade pra sair com o zagueiro muito, muito boa, né? Muito interessante, assim. Eu tenho quase certeza que foi com o time de transição ainda, porque aquele time, o Bressan não tava. Tava o Paulo Miranda e tinha um outro jogador, agora eu me lembrei, o Bressan, ele foi jogar um Mundial com o Grêmio, e ele tava naquela galera que tava tirando férias ainda. Isso. E aí eu lembro que o Paulo Miranda chegou pra jogar junto com o time de transição, e eu acho que o time de transição tinha mais um zagueiro só, que era dos que estavam subindo lá. E aí numa situação dessas que o Michel jogou na zaga. Eu lembro da situação do Michel, só não lembro de qual jogo foi isso. Esse jogo ele foi muito bem. E aí a partir dali eu fiquei pensando, puta, de repente essa é a posição dele. Sei lá, ele já jogou também, acho que já fez outros jogos no Brasileiro, na zaga, aí quebrando galho. É o cara que tem o desarme. Durante o jogo ele... Algo mais a pontuar sobre esse jogo contra o Vasco? Eu pensei que ia fazer os gols era Jael e Everton, essa era a minha aposta no bolão, entendeu? Inclusive tu tinha apostado isso no bolão, né? Inclusive, assim, ó, a única coisa que eu errei no bolão, né, que eu apostei, foi que o Everton fez o gol e não que o Matheus fez o gol e não o Everton, né? Porque o Renato de jeans e camisa branca também tava, entendeu? Então, o teu bolão que eu participo, tem um abraço pro Fábio Bandeira, Marloren, Ledu e tal, o pessoal que a gente faz o bolão, que é aposta o placar do jogo, quem vai fazer os gols e é o arroba que o Renato tá usando. Eu ia acertar tudo, meu. Aí é demais. Eu ia fazer 9 pontos na rodada, eu fiz só 6, cara, 7. Independente da roupa que ele estiver usando, vai ter os dois botões de cima abertos e a correntinha aparecendo. Isso sim, né? Mas esse é o charme, né? O Renato aprendeu comigo essa. Ó, só pra dar um toque, só pra dar uma pincelada na tabela, tá, do Campeonato Brasileiro, ó. O Botafogo venceu e deu uma escapadinha, tá? 4 pontos da zona, tá? Mas o Vasco tá 1 ponto só, hein? Se a Chape ganhar o próximo jogo aí... A Chape ganhou hoje, ganhou do... Ganhou. E por isso mesmo, aí tá 1 ponto do Vasco, né? Isso aí. E empatou com o Sport já, hein? O Sport tá na beirada. Se não temos nada mais a acrescentar aí de Grêmio e Vasco, eu lanço então para vocês uma pergunta. Matheus Henrique é o nosso novo meio-campo para 2019? Eu até postei alguma coisa hoje lá dizendo que é o nosso camisa 8 pro ano que vem. O que vocês acham? Vai, Fanny, começa. Cara, eu acho cedo, assim, pra dizer, mas eu acho que ele tem um futuro muito promissor, assim. Eu até acho que o Grêmio tem que cuidar um pouco, acho que o Grêmio tem que apostar bastante nele pro 2019, assim, mas, claro, sem descuidar das contratações, né, assim, né, se tiver uma pessoa boa para contratar, que contrate, né, não vai descontratar por causa dele, só que também não dá para contratar um cara só para atrasar o progresso dele, né, entendeu? Tipo assim, tem que fazer eu acho que o Grêmio tem que manter essa política de buscar usar jogador da base e tal, né? Manter esse plano de carreira. Exatamente, assim, né? Não dá pra tipo avacalhar assim só porque é o último ano do Romildo e tal. Não dá pra trazer um Dida pro meio-campo, assim. Você lembra quando o Luxemburgo trouxe aquele Adriano, assim, tipo, uns caras assim que só estão atrasando a carruagem, assim, sabe? Sim. Cara, eu sou da mesma opinião. Eu só acho que, de repente, trazer alguém pra posição dele, se for pra trazer alguém pra posição dele, tem que ser alguém que acrescente a ele alguma coisa, entendeu? Acrescente ao Matheus Henrique. Porque a expectativa sobre ele é muito grande, né, cara? E todo mundo fala que é um novo Arthur, pelo estilo de jogo e tudo mais. Até eu acho muito parecido mesmo o jogo.
Só que, de repente, o ano dele não é nem 2019, de repente é 2020, entendeu? Tem que ter essa calma pra botar o guri sempre nas boas, não dá pra queimar a etapa do guri. Porque eu acho que ele tá pronto. Tá pronto não, eu acho que ele tá bem, sim, bem pra frente, bem pra frente. Mas tem muita cancha ainda pra ele pegar, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, o Matheus Henrique, a idade que ele tem. Agora, tecnicamente, assim, com a bola no pé, ele lembra muito o Arthur. Até o próprio giro, o giro em cima da bola que eles fazem, assim, é muito rápido pros dois lados, quebra ritmo, que é muito eficiente, assim, nessa bola. Com certeza ele aprendeu muito com o Arthur, vendo o Arthur. Enquanto o Fanny procura... Ele tem 20 anos, né, cara? É muito novo. É bem novo. O Arthur, só pra gente ter um comparativo, né? O Arthur, o Wikipedia não tá me ajudando. O Arthur tem 22. Eu ia dizer, ele tá com 22, 23. Então o Arthur é 96, o Matheus é 98. Cara, a gente tá velho pra caralho. ambos não viram. Ambos não eram Sense8 na Copa do Penta, né? Mas enfim. Deixa eu perguntar. Só pra dizer assim, eu acho que talvez 2019 talvez não possa nem ser o ano do Matheus, cara. Mas tu vê que pelo menos ele surge antes do Arthur, né? Porque o Arthur surge ali com 20 para 21, assim. Sim. E o Matheus surgiu do tipo 19 para 20, né? Então ele tá um ano mais adiantado ainda que o Arthur, né? Maravilha. Deixa eu perguntar, Bruno, onde é que tu viu o pessoal comentar isso de achar ele semelhante ao Arthur e tal? Além obviamente, de tu ter enxergado isso, onde é que tu viu o comentário disso? Muito na rádio, né? Muito na rádio. Puxa, pessoalmente, os caras falam, né? Deixa eu te falar, então, sabia que o Mesa tinha falado isso lá no início do ano já? É mesmo? É verdade. Então, aí é o mesmo estilo, né? O Mesa é foda, meu. A gente corneteia, mas a gente não manja porra nenhuma. Aposto que foi tu. Porque do Fanny não acredito. Não acredito. Não fui só eu. Vamos dividir esse mérito aí. Mas é verdade, cara. A gente falou dele já no início do ano, porque eu lembro claramente que aquele time de transição lá que teve muitos resultados ruins no início do ano, né? Mas a gente falava de 3 nomes desde aquela época já, que era o Matheus, o atacante, o PP? Não era o PP. Que tem 2 nomes também. O Jean-Pierre, meu. Jean-Pierre, que é outro que tá despontando também. E o terceiro cara não era o PP, cara. Era o PP também, a gente gostava dele, a gente achou. Cara, mas era o Arthur, o Jean-Pierre, o Matheus Henrique. Matheus, o Jean-Pierre e tinha mais um. O PP Alisson também tava nessa leva aí. O Alisson, isso aí, o Alisson, perfeito. O Alisson tava junto. Então. E tem o Lima também. Cara, o Lima também. Eu lembro que o Lima e o PP eram os que a gente achou assim. Também dá, mas não é tanto quanto os outros 3, né? E tu vê, desses aí, o Alisson, sem sombra de dúvidas, aí é a promessa, maior promessa pro ano que vem, né, dessa geração aí. E o Matheus Henrique aí já dando sérios indícios aí de que vai também, né? E o PP, o Lima, o Lima eu até não sei se está no plantel ainda, nunca mais ouvi falar nele. Mas o PP tem figurado aí também. Pois o Lima não sei também. O Lima é uma boa. Repete o que a gente falou junto. Que o Lima também não sei se tá no plantel, não tenho visto também. E era um jogador que ele até fez uma boa temporada no Ceará e tal. E um cara experiente não, né? Um guri, tipo, já joga no Ceará, já tem uma bagagem um pouco maior do que esses guris da base do Grêmio, né? O Lima tem a mesma idade do Arthur, 22, né? Mas já tem uma bagagem do Arthur. Ele tem 22, ele tem 22, é a mesma idade do Arthur. E outra, no momento que falta espaço no Grêmio, eu acho que é melhor jogar em algum outro time para se manter em ritmo de jogo, em competição e tal, né? E daqui a pouco, quando surge uma brecha, volta, né? Ele tá emprestado, né? Por isso que ele não tá jogando. Claro, certamente. Ele tá no Maravilha, então. Onde? Al-Waz. Da Arábia Saudita? Isso? Uhum.
Isso. Na real, não sei se ele tá emprestado ou se ele tá agora. Emprestado, com certeza. Emprestado. Deve ter contrato com o Grêmio de 3 anos, ele deve ter ido emprestado pra lá. Uhum. Vou até acessar o Gol aqui pra ver, porque Beleza. o Gol geralmente tem as paradas. Vou te dar acesso ao Transfer Market aí. É melhor que o Gol. Ah, é? Uhum. Tá, então enquanto eu vou acessando, o Rodrigão vai pensando no resto. Beleza. Bom, eu acho que assim, o Grêmio tem uma safra legal aí já que a gente começou a falar dos jogadores, né? O Grêmio tem uma safra legal aí de alguns jogadores, né? Por outro lado, tem uns aí que já estão meio que numa reta final de alto nível, digamos assim, né? Tem o Marcelo Oliveira, que já tá lomba abaixo aí, eu não sei se renova no final do ano. Tem o nosso maestro pifador, que eu não sei se vai querer continuar jogando bola no ano que vem. Eu queria muito ver ainda o Douglas jogando em alto nível, né? De verdade, não sei se ele tem paciência ou até gás mesmo para mais uma temporada. Tem saco mesmo. Oi? Se tem saco mesmo para mais uma temporada. Exatamente. Porque, eu fico pensando, né? O cara ganhou tudo, né? Tudo que é título, né? Então, enfim, talvez ele encare mais uma Libertadores para se despedir. E tem o Léo Moura, que tá correndo, mas eu acredito que se ele ficar para a próxima temporada, cara, eu acho que tem tudo para ele ser o reserva do Léo Gomes, né? Então, já pensando aí num plantel pro ano que vem. Já que a gente estava falando da gurizada que tá chegando, tem que falar dos tios que estão se aposentando também. O Lima foi emprestado lá aos O Lima emprestado. Foi emprestado, ainda é Grêmio. Maravilha. Desses cinco, então, que a gente viu como boas promessas aí no início do ano, né? Três mais fortes, né? Os 3 aí estão figurando no time principal. Dos outros 2, um ainda tá buscando espaço aí, que é o PP, mas que tem entrado bem, né? E o Lima emprestado, então. Uhum. Pra mim assim, a geração do futuro ela é bem promissora, só para terminar esse assunto, assim. E o Grêmio tem condição de montar um time bem interessante de novo para 2019, cara. Mas o que o Grêmio precisa também é pensar em reforçar a base defensiva, né, cara? Porque o Grêmio ele tá numa onda assim, cara, que eu posso comparar aquele Santos do Neymar, sabe? Que tipo, era o time cano, o Neymar joga muito e tal, mas o Santos tinha era muito sólido na defesa, tá ligado? Tinha o Durval e o Arouca, se não me engano, eu não me lembro quem era a dupla de zaga, mas era uma dupla de zaga meio coroa já, eles tinham uns jogadores mais coroa, assim, experiente, mas que jogavam muito, assim, que davam muita conta. E eu tenho a impressão que se o Grêmio não se ligava, quando inevitavelmente vai um dia perder Jeromel e Kahneman, cara, vai desestruturar todo o futebol do Grêmio. Sem dúvida, porque quem segura a bronca, né, meu? É quem segura a bronca ali, cara. O maior exemplo disso é que às vezes o Grêmio entra em campo com um meio campo desmanchado, desmontado, e ainda assim é um time difícil de fazer gol, né? Uhum. E isso, muito mérito da dupla de zaga, sem sombra de dúvidas. Eu concordo também. Acho a zaga do Grêmio, de verdade, uma das melhores zagas que eu já vi jogarem no Brasil. Disparado, assim. Não lembro de uma... talvez tenha algumas outras aí que o cara lembre, assim, mas agora de cabeça, assim, do Grêmio, com certeza, foi a melhor zaga que eu vi. Com certeza. Olha, cara, eu vou... Já que a gente tá falando nesse assunto, né, hoje o programa não tem muita pauta interessante, né, os jogos do Campeonato Brasileiro, né, então, já que a gente foi para esse lado, vamos falar um pouco disso. O pessoal falou aí, maior dupla de zaga que jogou no Grêmio, maiores zagueiros da história, não sei o que. Cara, individualmente o Grêmio teve, o Adilson, Capitão América, aí jogava muita bola. O De Leon, que eu não vi jogar, mas que qualquer jogo ali daquele Grêmio de 93 que tu bota, tu vê que o cara jogava pra caramba. As duplas de zaga que eu vi jogar, a maior tinha sido a Adilson e Rivarola, tá? E muita gente pergunta, Adilson e Rivarola ou Kahneman e Jeromel, né? Um brasileiro e um gringo, né?
Eu te digo que, na minha opinião, é Kahneman e Jeromel por um simples detalhe. Os quatro jogam muita bola, né? Mas na Adilson e Rivarola, o Rivarola ainda era um quebrador de bola. Né? O cara era muito bom tecnicamente, mas ele era sim um quebrador de bola e se a bola passava, o jogador não passava, né? Ele dava os seus pontapés também. E a dupla Kahneman e Jeromel, os dois são extremamente técnicos e na bola, futebol limpo, assim, e muito, muito bonito de ver. Então, pra mim, esses dois. Exatamente. Os dois são completos. E não é, um joga mais assim, o outro joga mais assado. Não, cara, os dois são bons na bola aérea, os dois são bons no chão, os dois têm o bote bom, os dois têm raça de não desistir da jogada e tudo mais. Não que os outros não tenham isso, entendeu? Mas naquela dupla lá do Rivarola e do Adilson, o Adilson ainda era um nível acima do Rivarola, o Rivarola era um pouco quebrador de bola ainda assim. Isso. O que não é demérito, porque mas o cara os era dois, mas os dois ainda, tipo assim, os dois são grandes jogadores, são técnicos, tudo que tu falou, mas eles ainda possuem características diferentes, né? Eles ainda têm um espaço assim para diferenciar um do outro. É interessante a dupla assim, a dupla do Jeromel e Kahneman assim. E a Jeromel e Kahneman não tem, cara. Os dois são fora de série. Num dia que um não tá tão bem, o que não é ruim, né? Tipo, um simplesmente não tá tão bem, o outro se sobressai. No dia que o outro não tá, o um se sobressai. E os caras são, eu acho que, na minha humilde opinião, é a maior dupla de zaga que eu vi jogar e talvez até da história, né? Me impressiona muito a leitura de jogo do Jeromel. O Jeromel tem uma leitura que é muito fora do normal, assim, pra zagueiro. Ele, quando tu vê, ele tá na frente, que nem agora ele salvou um gol, não lembro contra quem, de dentro do gol. A bola já tinha passado pelo Marcelo Groy. Não sei se vocês lembram agora, foi jogo passado, eu acho. Bom, 2016 e 2017 inteiro foi isso, né? É impressionante, ele tá sempre em tudo que é lugar, de tudo que é jeito, tirando bola por cima, por baixo. E ontem, no final do jogo, então, ele tava lá dando correr. Não sei se vocês notaram, ele teve uns 2 lances que ele passou voando, assim, ó. Tipo, não, ele tava passou dos 40 minutos, ele já tava de atacante. De atacante, já tava cruzando bola esquerdo, lá, 2016, parecia o Mineirão. Eu não sei se vocês conhecem, bom, quem ouve aí deve conhecer, porque é muito famoso, né, e aí vamos fazer uma propaganda grátis aí, mas eu acho legal. O programa do YouTube lá do Bolívia, não lembro como é que é o nome. O canal dos Desimpedidos. Bolívia Talk Show, do Desimpedidos, isso aí. Quem não assistiu... Vamos a gente, claro, mesa de bar do Grêmio fazer propaganda pro Desimpedidos, esse canal menor, né? Esses carinhas que estão começando hoje no YouTube. Claro, vamos dar uma força pros caras lá, meu. Quem não conhece, vai lá dar uns likes lá pros caras, que os caras merecem, os caras fazem um trampo bacana. Tá certo. Quem não assistiu, cara, a entrevista do Bolívia com o Jeromel, assiste, porque é espetacular, cara. Eu acho que é tão boa quanto a que ele fez com o Douglas. Mas a do Jeromel, ele faz uma pergunta pro Jeromel no meio do programa, assim, muito engraçada, assim, a despretensão da pergunta. Ele, e aquela final da Copa do Brasil lá, que um louco lá começou a avançar pela direita lá e fez o cruzamento pro gol. Eu me lembrei disso agora porque vocês falaram aí que no final do jogo ele já tava de atacante lá, né? Aí, a resposta do Jeromel é muito boa, cara, que ele fala, ele dá crédito também pro Renato desse lance. Ele diz que o Renato sempre fala para os jogadores e sempre dentro daquela ideia da disciplina tática de que onde tem espaço tem que ocupar o espaço, né? E aquele lance ele falou que foi uma bola que ele dividiu, enfim, ele dividiu uma bola e a bola sobrou e não tinha jogador naquele espaço, ele foi. E aí tava livre, ele foi avançando e daqui a pouco viu que o Everton tava entrando lá na área e cruzou, né? Cara, então, tu vê que encaixa, né? Quando tu tem um treinador que enfim, entende de futebol, não tem como dizer que o Renato não entende, né, meu? E quando tu tem daí jogadores inteligentes no grupo, que é o caso do Jeromel, né, cara? O Jeromel, e aí fecha com o que o Bruno falou, ele tem uma leitura de jogo muito foda, cara. Tu vê isso nos lances que ele se antecipa nas jogadas que os caras vão botar a bola pro atacante e ele não espera o atacante receber para desarmar, ele vai e faz o desarme antes da bola chegar no atacante.
E pode notar que nem eu tava falando com vocês antes, no jogo de ontem, nos primeiros minutos o Maxi Lopes estava levando vantagem em todos os lances. E aí o que o Jeromel e o Paulo Miranda começaram a fazer, acho que até quem deu o toque, quem pareceu dar o toque pro Paulo Miranda foi o Jeromel. Deixa o Maxi Lopes dominar a primeira bola, e aí a gente vai ganhar quando a bola estiver picando ali, quando a bola estiver viva mesmo, porque não vai dominar de primeira, né? Não é o Zidane. Sim. E aí eles passaram a dar esse tempo e aí não perderam mais uma bola pro Maxi Lopes. Assim, ó, é isso essa leitura de jogo, assim, de ver que tá ruim pra ganhar a bola assim, então vamos tentar de outro jeito, que ele tem, que é muito foda mesmo. Não, demais. Maravilha. Meu, só pra encerrar esse assunto aí, então, cara, eu só, porque é o seguinte, meu, eu só tenho que falar isso agora pra depois o pessoal poder dar crédito pra mim, entendeu? Justo? Porque é o seguinte, meu, é que, meu, tem uma diferença entre os zagueiros que a gente tava falando, os zagueiros que a gente tava falando antes, e o Jeromel e o Kahneman no sentido de tático moderno, assim. Pô, o De Leon, né, pô, Ayrton Pavilhão, o cara tem, sabe, tipo, né, todo mundo que viu o cara jogar fala que foi uma maravilha. Eu não sou capacitado para falar porque não vi, né? Não vi nem vídeo, nem nada assim. Até uma falha talvez de caráter minha. O De Leon, cara, bom, o De Leon primeiro que por onde passou ganhou o título. Depois como técnico, acho que o único time que ele não conseguiu treinar bem foi a porra do Grêmio. Tá ligado? Porque, né, foi triste. No Uruguaião lá, ganhou Libertadores, ganhou o caralho a 4, o Campeonato Uruguaio, que é tipo um gauchão com um pouquinho de mais time, ganhou umas 48 vezes também. Então, o Adilson e o Rivarola tipo, jogaram muito bem, fizeram uma carreira muito sólida no Grêmio, né? Só que o Jeromel e o Kahneman, meu, a função deles no Grêmio, cara, é mais assim do tipo assim, ó, daqui 1 ou 2 anos, todo zagueiro de futebol vai ter que fazer o que eles estão fazendo já desde 2015, entendeu? Que é ocupar espaço do mesmo jeito, fazer marcação do mesmo jeito, sabe? Sabe, ter o tipo, eles vão ser o padrão do que um zagueiro tem que ser, entendeu? Zagueiro quebrador de bola, que nem era o Rivarola, não tem mais espaço no futebol, entendeu? Não tem mais espaço no futebol moderno e para qual o futebol sul-americano está cada vez se desenhando mais, entendeu? Eu acho que é legal a gente recordar o tempo, mas meio que acabou, entendeu? O zagueiro mais quebrador de bola vai ser o Kahneman, que não é um quebrador de bola, né? Entendeu? Tudo, digamos. Se tu quiser montar um time com uma pretensão de jogar futebol de qualidade para ganhar título, tu vai ter que procurar um zagueiro que tenha essas qualidades. E daí é legal tu ver que isso tenha surgido no Grêmio e tal. E para confirmar toda a tese aí de zagueiro com qualidade que te dá título, a zaga do Cruzeiro, pra mim, é uma baita de uma zaga. O Léo, que tá maduro pra caramba, e o Dedé, que é um baita do zagueiro. O Dedé é um baita do zagueiro que teve uma vida zoada, né? Teve um percurso de assim, sei lá, de perder o lesão. Eu acho até que ele tem uma redução na moral, assim, uns anos, assim, mas ainda com alguma qualidade. E o Léo... Ele jogou bem num time palha, inclusive, do brasileiro, não lembro qual foi Vasco, agora. Ele jogou bem no Vasco. Isso. Ele jogou bem no Vasco. Foi monstro, no Vasco o cara foi monstro, tu imagina, né? E ele fazia dupla com o Manuel, né? Sim. Ele fazia dupla no Atlético Paranaense. Tá, mas no Cruzeiro? Não, o Manuel que jogou no Grêmio. Manuel? Não, Manuel? Tá, confundi, não foi ele que fazia dupla com o Manuel. Quem jogou no Grêmio não foi o Manuel, foi o Gringo. O Léo? Tá, mas enfim, o Léo, eu confundi com outros 2 zagueiros, mas enfim. O Léo... O Léo jogou no Grêmio início de carreira, inclusive. O Léo jogou no Grêmio em 2008. Com o William e com... O Teco. Hever. O Hever ou o Teco? Eu acho que foi com o Teco, que a dupla era o William e Teco. Aí o Teco se machucou e o Léo começou a jogar. Se não me engano, foi isso. 2008 ele tava aí, se não me engano. Mas enfim, o Léo é meio que um amor da natureza, assim. Ele jogava legal no Grêmio, mas ele era o tipo de cara que pra grupo eu acho que ele é muito zoado, assim, sabe? Só que daí, tipo, como lá no Cruzeiro o caráter é uma coisa que não existe e o cara fica se sentindo em casa, né? E não tem como, né?
Tipo, o cara tá todo mundo lá, o mais fraco ali já matou uns 3 vizinhos. Um dos mais tranquilos ali é o Edilson. Edilson boxeador. O Edilson o Edilson é muito pé quente, né, meu? Se a gente não tivesse o Léo Gomes, eu até aceitava ele de volta agora em 2019. Ele chegou a dizer aí, umas entrevistas aí que... mas foi logo que ele chegou no Cruzeiro, né? Mas que sonha um dia em voltar pro Grêmio, que vai um dia voltar pro Grêmio. Mas é difícil, né? É difícil. Pode ser, já veio 2 vezes, foi feliz, por que não? Não demorando que venha, né? Não vindo pra encerrar a carreira só pra ficar esquentando o banco e... Mas lembrando que o contrato do Edilson com o Cruzeiro tem mais 2 anos, né? Pois é, deve ser 3 anos, 4 anos. Então, de repente, não rola mesmo. Bom, vamos então encaminhar. Vamos falar agora de São Paulo e Grêmio, quinta-feira no Morumbi, dia 15, e Grêmio Chapecoense na Arena, dia 18, domingo. Então, 2 rodadas aí pela frente, antes do próximo programa. Grêmio, então, pega o São Paulo, empatado em pontos com o São Paulo, ambos com 58 pontos, 4ª e 5ª colocação, podendo ultrapassar aí o Flamengo, que é o terceiro, conforme o resultado. Flamengo que nessa 34ª rodada joga com... Cadê o Flamengo? Não estou achando o Flamengo aqui na tabela. Será que o Flamengo já parou de jogar? Não, o Flamengo joga com o Santos, ó. É no Maracanã, mas é um jogo aí de time grande. E na sequência, então, depois do São Paulo, o Grêmio joga contra a Chapecoense, que está brigando para sair do rebaixamento, tá? Hoje é o primeiro time ali a sair da zona, 37 pontos. O que vocês esperam desse jogo? Grêmio, obviamente, com força total, não tem mais por que poupar, né? Então, foco total no Campeonato Brasileiro para a gente terminar o Campeonato Brasileiro no G4 e ir direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, porque título é muito difícil, uma vez que a gente está a 9 pontos do Palmeiras. Vamos começar pelo Bruno agora. Fala aí, Bruno. Cara, eu acho que o Grêmio, quando vocês forem gravar o próximo programa, o Grêmio vai estar no G4. O Grêmio vai estar no G4. Só não sei se o Grêmio vai continuar no G4, assim, vai. Não sei se o resultado contra o São Paulo vai ser bom, espero que seja para nós, né? Mas eu levo medo. Jogo de mudança de técnico deles lá, todo mundo vai querer mostrar jogo, eles já estão lá com a corda no pescoço também. E aí acredito que depois, contra a Chapecoense, aqui o Grêmio faz o dever de casa, e aí vamos torcer por uma sorte do São Paulo na próxima rodada ainda. E aí vamos nos encaminhando pro final, dentro do G4, e aí só vamos depender de nós mesmos, né? Se eu não me engano, o Grêmio tem mais um jogo difícil depois contra o Palmeiras, se eu não me engano. Não sei se eu tô errado. A gente tinha revisado semana passada toda a tabela, né? Os jogos difíceis que o Grêmio tem é contra o São Paulo. Depois, 2 rodadas depois, o Grêmio pega o Flamengo. Tem Flamengo também. Tá, mas pra gente entender... O último jogo difícil é contra o Corinthians na última rodada. Nossa, rodadas finais do Grêmio. As 2 últimas rodadas, nas 3 últimas rodadas o Grêmio pega na antepenúltima Flamengo e na última Corinthians. As rodadas finais do Grêmio são pra matar, hein? Mas vamos sendo mais curto, né? Vamos pensando mais perto aqui, acho que o Grêmio consegue um empatezinho lá com o São Paulo, que pra mim é um baita resultado. E depois aqui na Chapecoense, aqui nós, infelizmente, vamos ter que afundar a Chapecoense pra Série B. E acho que a vitória do Grêmio ali vai ser lá o G4, mas infelizmente vai também empurrar a Chapecoense para a Série B. Maravilha, mas eu acho que a Chape foge, hein? Porque tem ali... Eu não sei a rodada, os jogos da Chape, eu não sei... Mas paralelo a isso tem o Sport, o Vasco e o Ceará na boca ali, naquela posição que não tem mentira. Tá, que estão brigando entre si para ver quem é o pior mesmo. Isso, e na rodada que o Grêmio pega a Chapecoense, tá desesperada para fugir do rebaixamento, o Flamengo pega o Sport, que é o próximo time, tá empatado em pontos com a Chapecoense, então vai ser os desesperados contra os pela briga do G13.
Beleza. Fanny, o que tu espera desses jogos aí? O que tu tá imaginando? Cara, meu, é que é até difícil, assim, falar o que o cara espera, assim, porque o Grêmio contra São Paulo é o duelo de tricolor, assim, um duelo meio chato historicamente, pelo que eu lembro, assim, apesar do Grêmio ter vencido já, né, em casa, venceu 2-1 fora, assim, a chance do Grêmio ganhar, olha, assim, ó, friamente falando, até meio difícil, assim, se o cara vai sem coração, o cara até aposta no empate, né? Foi o que eu fiz. Mas o problema da troca de técnico do São Paulo, que é uma troca de técnico que na prática não muda nada, né? Porque mas quem vai assumir vai ser o Jardine, né? Que é o interino. O ex da base aqui do Grêmio aqui. Isso, que é o interino e tal. Só que daí, meu, a não ser que o São Paulo esteja sabendo muito o que tá fazendo, olha aí, conhecendo a história do São Paulo desses últimos 3 anos, eu não acredito nisso. Eu acho que quem tá se treinando agora são os jogadores, daí se o Renato conseguir dar um nó tático nessa cegueira do clube, de repente o Grêmio consegue. E torcer também para um... Cara, falando bem friamente, assim, eu acho que se o Grêmio impor uma velocidade no São Paulo, o São Paulo não aguenta o ritmo, entendeu? Porque tem muitos jogadores de idade um pouco mais avançada e o Grêmio consegue, se o Grêmio botar uma galera nova, Jean-Pierre, Matheus, o Everton, o Alisson, a zaga dos caras vai tomar um rodeão, tá ligado? Então, assim, a possibilidade de vitória até tem, tá ligado? O caminho é usar a velocidade e aproveitar a chance que tem. Já contra a Chapecoense, o Bruno tá falando que, porque ele tá com medo de rebaixar a Chapecoense e tal. Só que a Chapecoense joga nessa rodada que o Grêmio vai jogar contra o São Paulo, contra o Botafogo, né? E, o Botafogo, cara, eu não sei nem como é que para de pé, entendeu? O Botafogo é o Vasco sem a Cruz de Malta, tá ligado? Até as cores são as mesmas. E a Chapecoense pega o Botafogo em casa ainda, né? Então... Eu acho que já ficou bem claro que eu não gosto muito do Botafogo e do Vasco, né? Eu acho que já. Tá. O Grêmio vai jogar contra a Chapecoense num domingo às 9, né? Cara, é um jogo que tudo pode acontecer, mas é na arena, né, cara? As duas equipes... no caso, a Chapecoense é o time que mais sofre nesse caso, que é o time que sai de casa, né? É verdade isso que é no domingo às 9? No domingo às 9. Parabéns. Não, peraí, deixa eu até olhar aqui, peraí. Eu acho que não é domingo às 9, eu li errado, é domingo às 7. Ufa. Tá. 19. Passa. Domingo às 7. E daí, mas cara, assim, ó, esse negócio de viagem, assim, é a Chapecoense que sofre, né? Porque a Chapecoense vai ter que vir de Chapecó para Porto Alegre e o Grêmio vem de São Paulo para Porto Alegre. É incrível que pareça, é um voo mais tranquilo vir de São Paulo. Incrível não, né? Naturalmente é mais tranquilo vir de São Paulo do que Chapecoense. Então a gente pode ainda torcer assim por um desgaste físico menor também do Grêmio e tal. Tudo são situações que podem pesar. Eu acho que nesses 2 jogos o Grêmio ainda vem com 2 vitórias, assim, né? Eu sou um otigremista. Eu comecei pensando que ia ser um empate no São Paulo, mas eu começo a falar, eu fico otimista. Por isso que eu gosto de ficar de boca fechada. A gente pode vencer esses 2 jogos e daí confirmar a presença no G4 sem fase de pré-libertadores, sem nada, assim, sabe? E aí começa a secar os adversários, né? Porque daí torcer para uns 18 jogadores do Palmeiras ter convulsão, esse tipo de coisa saudável, assim. Só coisa tranquila. Cara, eu assim, pegando, eu tenho uma recordação de bons jogos contra o São Paulo, tá? Então, até por esse jogo ser na arena, eu acho que o Grêmio vai bem contra. Aliás, desculpa, não é na arena, jogando no Morumbi. Mas enfim, eu tenho boas recordações de jogo contra o São Paulo, então eu acho que o Grêmio vai bem nesse jogo. O Grêmio pega o São Paulo aí com essa crise técnica, né? E
troca de técnico, clima novo, não sei o que, mas, cara, não tem milagre, não tem milagre. Eu ainda sou muito otimista do Grêmio contra o São Paulo. Contra a Chapecoense, eu acho que é fazer o tema de casa, é o mínimo que eu espero, tá? É vencer a Chapecoense. E, pensando já lá adiante, eu acho que o adversário a complicar para o Grêmio nessa reta final é o Flamengo. O Flamengo, sim, é um adversário que historicamente aí dá uma incomodada no Grêmio. Apesar da gente ter aí vencido já uma Copa do Brasil em cima deles, em pleno Maracanã e tudo mais, o Flamengo tem um histórico aí de dar uma complicada contra o Grêmio. Diferente de São Paulo e diferente de Corinthians. Corinthians, na última rodada, ainda com o time já não tendo objetivo nenhum, porque o Corinthians, onde está hoje, ele não chega nem no G6, nem se o STJD quiser, né? Então, eu acredito que o único cara que pode dar uma complicadinha aí contra o Grêmio é o Flamengo. Então, essas próximas 2 rodadas aí, eu acho que eu concordo com o Flamengo, tem 6 pontos aí. Espero que eu esteja certo. Eu também. Beleza. Antes da gente encerrar o programa aí para a reta final, vamos chamar a menina Débora para falar aí um pouco de futebol feminino, um pouco de Grêmio do futebol feminino e afins. Débora, o que tu tem pra gente essa semana? Fala daí, Débora. Oi, pessoal. Desde a minha última participação, as gurias não jogaram. O jogo que estava marcado para o dia 2 foi adiado e não tem data prevista. Para variar, não encontrei nenhuma explicação para isso. Só que o Estrela e o Rio Grandense também tiveram a partida adiada, mas eles já têm data marcada, que é o dia 15. Então pode ser que não tenham atualizado no site, mas a partida do Grêmio seja mais ou menos por essa data. As outras partidas da quarta de final ocorreram normalmente. O Brasil de Farroupilha ganhou de 2-1 do Oriente e o Inter venceu de 15-0 o João Emílio. Lembrando que o João Emílio estava na chave do Grêmio na fase de classificação. O Grêmio venceu a primeira partida por 12-0 e a segunda de 6-0. Infelizmente, dá para notar que o Inter continua tão forte quanto o Grêmio e, para piorar, eles têm o saldo de gol maior do que o nosso. Mas, assim, não sei quanto a vocês, mas isso me causa muita ansiedade pelo Grenal. Certamente vai ser um jogo bem difícil, bem disputado. Só que aquilo, Grenal é Grenal. Não importa se é feminino ou masculino, não tem favorito. Agora, falando sobre o futebol feminino em geral, a Band vai transmitir os jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17, que tem o Uruguai como sede. O Brasil conquistou a vaga sendo campeão do sul-americano. Além disso, elas também venceram o torneio BRICS, onde enfrentaram Rússia, Índia, China e África do Sul. Foram 3 vitórias e um empate. Para quem quer acompanhar, o primeiro jogo foi dia 13 contra o Japão e acabou empatado em 0-0. A segunda partida vai ser dia 16 contra o México às 18 horas. E a Band vai transmitir a 1h20. A terceira partida vai ser dia 20 contra a África do Sul, às 15 horas. E não tem horário previsto para transmissão. Eu encontrei alguns sites que estão transmitindo ao vivo, para quem quiser assistir. E, além disso, o Brasil está sendo pela 8ª vez sede da Libertadores da América Feminina. Manaus foi escolhida como sede, com direito à campanha da Marta, que gravou vídeo e fez campanha forte para ser lá. Vai ser a 10ª edição da Libertadores Feminina. Ela começou dia 4 e vai terminar dia 18. Pelo Brasil tem o Santos, que ganhou o Brasileiro do ano passado. O Iranduba, que tem como representante do Amazonas, entra como representante do Amazonas. E o Audax, que foi campeão da Libertadores do ano passado, que tinha uma parceria com o Corinthians. Um dos times mais fortes no futebol feminino no Brasil. No total são 12 equipes na Libertadores Feminina. Entre elas está o Colo-Colo, o Cerro Porteño e o Peñarol, que são os times mais conhecidos. O Grêmio, para lembrar, tá no que seria a Série B do Brasileirão. Acho que vai levar muito tempo para a gente poder sonhar com uma Libertadores, mas o Grêmio está se preparando para isso, como eu disse para vocês antes, contratou jogadoras de seleção, está investindo mais, então um dia a gente chega lá. Bom, era isso, fico por aqui, então diga tchau, Débora. Diga tchau, Débora.
Maravilha, então, obrigado, Débora. Débora, que toda semana faz aí uma pesquisa bacana envolvendo o futebol feminino e coloca isso em pauta para nós, porque nós somos vagabundos e mal e porcamente assistimos o jogo do Grêmio, então a gente tem que contratar uma pessoa para fazer um trabalho de qualidade e ir atrás de informação, não é mesmo? Sem muita enrolação, vamos para aquela coisinha que tem todo final de programa e que tá muito massa. Débora, o que a gente tem todo final do programa? O bolão! Sim, o bolão do mês de bar do Grêmio, que nessas últimas 2 rodadas aí teve gente acertando em cheio, gente pontuando mais nas últimas 2 rodadas do que em todo o campeonato, tá? Eu exagerei um pouco. Mas a gente teve Atlético Mineiro e Grêmio, a gente teve 4 acertos em cheio, a gente teve aí o William, a Débora, o Miguel e o Vinícius acertando em cheio, e Grêmio e Vasco a gente teve mais 3 pessoas acertando em cheio, o William de novo, a Débora de novo e o Fanny que é o famoso café com leite no bolão e que tá representando bem o pessoal do Mesa, porque afinal de contas, né, o Gabriel e o Anderson estão só brincando e eu tô muito mal esse ano. E caras, o bolão já teve o seu prêmio divulgado para esse ano, né? Qual é o prêmio desse ano, Fanny? É a camisa rosa do Grêmio, né? É a camisa rosa, pronto, é isso. É a camiseta oficial do Grêmio, rosa, pra gente mostrar. A camiseta é tão bacana quanto a camiseta tricolor, e se alguém tem algum preconceito aí pelo fato dela ser rosa, né, fazer o quê? A gente não tem. A camiseta fica em promoção, as outras não ficam, e a gente é pão duro mesmo, e é isso, por isso que é a rosa. Tem isso também? Ah, bom, então tá. Então, cara, simplesmente tem 9 pessoas concorrendo claramente ao título do bolão, porque os 9 primeiros colocados têm apenas 2 pontos de diferença. Nossa. O William e a Débora, que acertaram aí em cheio os últimos 2 jogos, subiram muito na tabela. E a tabela está da seguinte forma: em primeiro lugar, nós temos o Daniel Martins, o William Guterres e a Débora Capelari com 26 pontos. Então, 3 pessoas em primeiro lugar. E em segundo lugar, a gente tem mais 2 pessoas, o Miguel e o Henrique Ferreira, com 25, apenas 1 ponto atrás do primeiro. E em terceiro lugar, com 24, apenas 2 pontos atrás do primeiro, a gente tem o Carlos Thomas, o Evandro, o Vinícius Montezano e o Fanny, que obviamente não ganha prêmio se acertar, né, por motivos óbvios. E aí, daí pra trás, aí tem uma galera aí que tá na Sul-Americana, né? Tem eu com 20 pontos, o Lucas Andrade com 18, Felipe Botelho, campeão do primeiro bolão com 18, o Jonathan Zimmer com 17, o João com 12, o Gabriel com 10, o Anderson com 5. Então, galera, aí, ó, tá brigado esse bolão, tá muito legal. Tem 9 pessoas aí disputando o título. Quero só ver. Eu acho que nas últimas rodadas a gente não vai dizer quem é que tá na frente. A gente só vai dizer quem é que tá brigando pra ficar mais empolgante. Mas é empolgante? O legal é que daí o Daniel venceu ano passado e esse ano tá disputando a reeleição, né? Sim, o Daniel venceu ano passado e tá em primeiro de novo esse ano, cara. Ou seja, o cara manja de futebol, não é chute, né? E a Débora também, cara. A Débora brigou no passado até as últimas rodadas. Todo ano a Débora briga, não é à toa que a gente contrata ela pra fazer as pesquisas pra gente aí e fazer a participação no programa, né? É, isso aí. Não é à toa. A gente é que nem aqueles caras que, tipo, não precisam manjar. É só se cercar de quem manja. Mais ou menos por aí. Exatamente. E antes da gente então ir para os destaques finais, dá o play aí nos comerciais, Fanny, e a galera que tá do outro lado aí presta muita atenção no recado. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul,
um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Beleza, então destaques finais para a gente encerrar esse Mesa de Bar 292. Vamos começar com o Bruno Dornelles. Fala daí, Bruno, teu destaque final. Destaque final é que eu acho que quando o Grêmio voltar para Chapecoense aqui, nós vamos ter o Jean-Pierre de titular. O Jean-Pierre vai ser titular na arena aqui. Olha aí, hein? O Jean-Pierre e o Matheus, talvez, né? Por que não? Por que não? Por que não? Isso aí. Fanny, teu destaque final. Meu destaque final é que eu concordo com o Bruno, acho que o Jean-Pierre vai pegar essa vaga. Acho que o Matheus só não vai pegar essa vaga porque o Michael vai querer jogar esse jogo final aí, daí vai fazer dupla com o Michelzinho. E deixar um abraço pro meu amigo Stan Lee, que faleceu hoje com 95 anos. Mas aí, tá aí. Dizem que era um cara tão chato quanto eu pra trabalhar, mas fez uns personagens maneiros aí. Gênio, né? Gêniozinho. Praticamente o Chespirito americano, né? Roubou muita ideia de gente por aí também, né? Mas o cara sabia Nossa, foi ele que fez, né? Fez as histórias, né? As histórias, sim. Ele e o Jack Kirby. Outro gênio também. Mas enfim, o cara era bom mesmo e soube administrar também, o que é uma parada louvável. Por si só já é louvável o cara saber administrar. Daí o cara tem a criação e a administração é foda. O cara era bom mesmo. E uma pauta bacana para um carreteiro, anota aí, Fanny. Meu destaque final, então, galera, é que o seguinte, ó. São 9 pontos, mas de repente se der uma diarreia lá no Palmeiras, por que não, né? Tudo pode acontecer, né? Brincadeiras à parte, eu acho muito difícil o Grêmio buscar esse campeonato. Eu acho que o Palmeiras acaba sendo campeão, né? Um time que perdeu 4 jogos em 33, né? Não é em 5 jogos que vai perder 3, né? Então o Palmeiras para mim já é o campeão do Campeonato Brasileiro. A taça do Grêmio nesse campeonato eu acho que é ficar na frente do vice da segundona do ano passado, né? Eu acho que tá lançado o desafio aí pra gente, né? Acho que o Grêmio vem bem desses 2 jogos aí que tem nessa semana e, enfim, pensar na Libertadores ano que vem, se reforçar e buscar aquele título que tiraram da gente esse ano. Beleza? Beleza, então. Esse foi o Mesa de Bar do Grêmio 292. Estamos aí a contagem regressiva para o Mesa 300, que provavelmente vai acontecer só em 2019. Provavelmente não, certamente vai acontecer só em 2019, né? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Sigam nos acompanhando. Sigam-nos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Adicione o nosso feed no seu aplicativo preferido de podcast. Curta e se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você está ouvindo no YouTube, já deixa o like aí pra gente. Clica no sininho também para ser avisado quando tiver novos programas no YouTube. E agora também, há 3 semanas ou 2 semanas, no Spotify. Segue a gente no Spotify. Eu não lembro se no Spotify é seguir ou se inscrever, mas enfim. Eu acho que tem um botão lá pra adicionar na playlist. Não lembro mesmo. Eu só não lembro se é seguir ou é inscrever, mas tem um botãozinho. Eu tenho quase certeza que é seguir. Então segue a gente. Eu acho que é isso aí, né? E era isso. Assim, e se tudo isso ainda não o satisfez, tem lá também o mesadebardogremio.com.br, dá pra ouvir pelo site também. Maravilha? Um grande abraço a todos vocês, então. Até semana que vem. Diga tchau, Bruno. Tchau, galera. Abraço. Até semana que vem ou até quando vocês quiserem aí. Sempre prazer participar com vocês, velho. Então já fica convocado para a próxima semana, porque o Gabriel também não estará. Diga tchau. Então tchau para todo mundo. Que a paz do Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Tchau.